Presta atenção. O Eco, de Cecília Meirelles. O menino pergunta ao Eco onde é que ele se esconde, mas o Eco só responde: onde? O menino também lhe pede: Eco, vem passear comigo, mas não sabe se o Eco é amigo ou inimigo. E só lhe ouve dizer: amigo. Bom, olha só. Eu começo dizendo, né, que nesse texto aqui da Cecília Meirelles, o Eco, que aparece nesse episódio aí do Castelo Rá-Tim-Bum. Depois eu coloco até o link se eu achar também aí do episódio, né? Mas grande parte da carga poética desse texto, de poesia, tá na sonoridade, certo? Quero dizer com isso que o eu lírico aí, né, para poder dar um pouco a dimensão, né, dessa relação de curiosidade que o garotinho, que o menino, né, que a criança tem com o eco, certo? Uma vez que a criança não sabe o que é o eco, né, e ela se sente curiosa porque parece que o eco repete coisas e fala coisas e tal, para poder dar um pouco essa dimensão aí, ela brinca com a sonoridade, né, com o que o eco faz com as palavras, certo? Quando você fala uma palavra num lugar que ecoa, que tem um eco, você tem um retorno do final do som da palavra que você falou, certo? E aí ela brinca, pô, e aí a criancinha fica intrigada, né? Vai e não sabe se o eco é amigo ou se é inimigo, porque toda vez que ele pergunta, quer brincar comigo? O eco só responde, amigo, né? E inimigo, amigo, comigo, né, tem o mesmo final na sua sonoridade, certo? Então eu queria chamar a atenção para isso, né? Eu quero, na verdade, já dizer que isso aí é um exemplo, né, interessante. Talvez tenham exemplos até mais expressivos, mas isso aí é um exemplo que eu acho muito legal de estar trazendo, né? Muito gostoso de estar trazendo, de como o aspecto sonoro pode ser fundamental para entender a poesia. Porque você pode até pegar e colocar, não, pô, mas eu consigo parar para pensar qual é o significado, né, do eco, sei lá, pensar o que é o eco, pensar o que é que o garoto acha, pode pensar que é o eco, pode achar que é o eco, né? Posso tentar tirar os significados que estão aí dentro do texto e tal, não, eu falo, não, beleza, né? Mas grande parte da carga poética desse texto está no aspecto sonoro, certo? Para ela conseguir construir o sentido que ela queria construir, ela teve que brincar com a sonoridade das palavras de uma determinada forma, certo? E agora eu quero mostrar um outro exemplo, né? Então aqui a gente vê um exemplo de como a sonoridade das palavras pode ser muito importante, né, para pensar o texto poético. A gente já discutiu antes, né, que muitas vezes vai ter texto que vai ser, sim, de forma esmagadora, sonora. Vai ser uma poesia auditiva, certo? E aí a gente vai ficar, tipo, achando que é um texto que está querendo só dizer, só ter um significado ali por trás, que está escondido e tal. Em alguns casos pode ser. Em outros, a gente pode estar extrapolando, saca? Por isso é muito importante a gente dar essa importância, né? Ter noção da importância do aspecto também sonoro dentro da poesia. E aqui eu dou um exemplo de um outro texto. Cecília Meirelles a gente vai ver quando a gente estiver no modernismo, beleza? João Cabral de Melo Neto também, na última parte que a gente vai ver do modernismo, e tem esse texto dele aqui, chama Tecendo Amanhã. Olha só. Tecendo amanhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um galo que apanhe esse grito que ele e o lance a outro,
de um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos e se encorpando em tela entre todos, e se erguendo tenda onde entrem todos, se entretendendo para todos no todo, amanhã, que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz balão. E, de novo, aquela mesma coisinha, né, que eu falo nos outros vídeos lá, muito importante sempre que a gente tem a oportunidade de fazer uma segunda, uma terceira leitura do texto, certo? É muito importante fazer. Sobre o João Cabral de Melo Neto, né? A gente vai ver mais especificamente, né, de forma mais aprofundada, mais pra frente, certo? O que eu quero chamar a atenção em relação a esse texto é o seguinte: que está falando de um momento, né, em que o sol nasce. Esse momento que é composto dos cantos dos galos, certo? Os galos que parece que tem, né, essa capacidade de perceber o momento exato que o sol vai nascer, e assim como se um estivesse avisando o outro. Um galo começa a avisar o outro, começa a avisar o outro. Pô, você pode tirar vários sentidos aqui desse texto, né? Você pode pegar e falar que não, o povo indo acordar cedo para trabalhar e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Como você pode achar em vários lugares. Mas, o que eu quero dizer é que esse texto aqui, pô, ele é um texto que ele é bonito. Ele é muito bonito pela imagem que ele traz, certo? Então pare e medita um pouco nessa imagem, né? No momento que o sol começa a nascer, nos cantos dos galos, e na forma que esse texto constrói essa imagem da manhã, né, surgindo a partir do canto do galo, certo? Que não vai tecer amanhã sozinho, porque ele vai precisar de outros. E assim é como se cada grito fosse ali um novelo de lã. Lê o texto de novo, é como se cada canto do galo fosse um novelo de lã que ele lança, né? E o outro pega, e esse outro lança um outro galo que pega e lança outro, tal, até que esse fio tá todo entrelaçado, e quando estiver entrelaçado, você tem um tecido, né? E como um balão que vem ar quente por baixo e levanta esse tecido, também amanhã começa a se erguer. E essa é uma forma muito interessante de pensar, né? Uma forma muito bonita de pensar, assim. É o momento que o sol começa a nascer, certo? E que é bonita por si, saca? Você pode parar para pensar nos significados, né? Que pode ter significados por trás, que pode ter, etc, etc. Mas a imagem que esse texto traz, a imagem, né, que ele desenha, que a gente vai desenhando conforme vai lendo o texto, ela é já em si muito bonita, certo? E esse aqui é um exemplo de um texto, de um poema, em que, pode ver, a gente discutiu um pouco sobre formas fixas, né? Dentro da poesia lá, sobre formas fixas, sobre soneto e tal, sobre medida nova, medida velha, tem que ter tantas sílabas poéticas, e tal. E esse é um texto que não vai estar ligando tanto para isso, beleza? Não vai estar ligando tanto para isso, mas ele está ligando para estar construindo uma imagem. O João Cabral de Melo Neto é um sujeito que ele acaba não indo muito ali pelo caminho das formas fixas, né? O que não significa que ele não tem uma preocupação com a forma muito, muito forte, beleza? Mas, vê bem, tem até aqui, ó, um trecho que eu quero mostrar para vocês, dele falando um pouco sobre isso, né? Trecho curtinho. E essa coisa eu tenho a impressão que me indispôs permanentemente...
ele tá falando, né, da experiência. Depois eu vou ver se eu acho também o inteiro, o completo, e colocar na descrição, tá? Mas ele tá falando ali da experiência na escola, né? A experiência na escola com a literatura não foi uma coisa lá muito interessante, não foi uma coisa lá muito gostosa, né? Que tenha dado muito gosto para entrar no mundo da literatura de fato, porque, enfim, vamos ver. E essa coisa tem impressão que me indispôs permanentemente, definitivamente, para o resto da vida, para certas coisas. Por exemplo, soneto. Nós éramos obrigados a ler sonetos, compreende? De forma que aquele automatismo do soneto é um negócio que até hoje eu não consigo compreende, tolerar, compreende? Eu vi que era possível escrever poesia, compreende? Sem usar aquele ritmo mecânico, compreende? Como se diz, rançoso, compreende? Que para mim, até hoje, no meu ouvido, tem um decassílabo por causa dessas coisas que eu disse a você do colégio, compreende? De forma que eu vi que era possível escrever uma poesia, compreende? Áspera, uma poesia com textura áspera, compreende? Que uma poesia que fosse difícil de ser lida em voz alta, compreende? Uma poesia que não embalasse o leitor. Eu gostaria de fazer uma poesia, compreende, que não fosse um carro deslizando em cima de um pavimento de asfalto, aquela coisa lisa. Eu gostaria de fazer uma poesia em que o leitor, no caso o leitor é o carro, né? Ele passasse em cima de uma rua muito mal calçada, compreende, em que o carro fosse sacolejado a todo momento, compreende? Quer dizer, uma poesia em que o sujeito ia passar de uma palavra para outra, tivesse que pensar, uma poesia que eu pusesse a cada palavra um obstáculo ao leitor. Interessante, né? Justamente nessa vontade que ele tinha de poder fazer uma poesia que não obedecesse essas formas fixas, certo? Mas que fosse por um outro caminho. O caminho desse texto aqui mesmo, por exemplo. Não é um texto simples. Quando eu falo assim, para ler 2, 3 vezes, tal, pode não ser um texto simples, né? Porque pode não estar seguindo o caminho daquilo que a gente está mais acostumado assim a ver, certo? E muitas vezes a gente negligencia, no geral a gente acaba negligenciando nas leituras dos textos, certo? Acaba negligenciando uma coisa que pode ser muito importante para entender, né, para ter o sentido desse texto aí. No caso, pensar que talvez só de trazer uma imagem, né, tecer uma imagem ali através das palavras, talvez isso já baixe para ser algo interessante, certo? Ou então aqui no caso da Cecília Meirelles, para poder talvez apreciar esse texto aqui, eu tenho que me desapegar um pouco da ideia de que eu tenho que tirar significado, tipo, entender todo o significado por trás de cada partezinha ali do texto e tal. Não, talvez a sensação que eu tenho, né, ouvindo o som, certo? Talvez isso aí seja o que o texto quer trazer. Beleza? E a gente vai ver muitos exemplos que vão nesse sentido aí. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Eu tô aqui, gravando aqui, quebrando a cabeça para pensar as formas de gravar as aulas. E eu mudo uma vez e mudo outra e fico fazendo uns malabarismos aqui para tentar achar uns ângulos legais para, enfim. Beleza, né? E ainda tô aí me encontrando, certo? Então, nessa ânsia de poder trazer uma aula mais dinâmica, por exemplo, algumas aulas elas vão ser mais felizes que outras. Algumas aulas elas vão, sim, acabar me dando mais satisfação nesse meu trabalho aqui, né, de tentar trazer uma dinâmica melhor. Vão acabar me dando mais satisfação que outras nesse sentido, né? Porque eu vou achar ali que algumas aulas elas vão ser mais fáceis de serem entendidas, elas vão ser mais dinâmicas, elas vão ser mais legais, mais animadas que outras, etc, etc. Só que nesse momento em que eu estou experimentando ainda não tenho, vamos dizer, eu não tenho assim um caminho, certo? Mas vamos supor que num certo dia aí, de repente não, né? Depois de muito trabalho aí, eu faço uma aula que depois eu assisto e falo, gostei. Esse resultado aqui foi muito interessante, certo? E aí não é que nos próximos vídeos eu vou querer copiar, porque aí não vai nem fazer sentido, certo?
porque nós vamos avançar no conteúdo, vamos falar de outros conteúdos dentro da matéria, eu vou precisar, né, pensar outras formas de dar conteúdo, etc, etc. Mas vai ter algumas coisas ali, talvez, que eu pense que vai dar para repetir, certo? Porque eu não vou querer repetir o vídeo em si, mas eu quero repetir a sensação boa, a forma boa, eu vou querer repetir a beleza que o vídeo pode ter, que pode ajudar aí, né, a entender melhor algum conteúdo, outro conteúdo, etc, etc, certo? Então pode ser que eu tire dali uma formulazinha, né? Uma formulazinha que a partir dessa fórmula eu vou adequando um conteúdo, os próximos conteúdos nos próximos vídeos, né? Beleza? Mas isso aí é para pensar o seguinte, ó, que se eu tiro uma fórmula para fazer os próximos vídeos, é porque tem algumas coisas, algumas formas no vídeo, né, que deu certo, que eu acho que pode fazer dar certo para os outros também. Então tem algumas coisas ali que eu acho que são muito boas, algumas coisas que eu acho que são muito bonitas, etc. E vamos então repetir. E eu estou falando isso para dizer que são muitas assim, as vezes que a gente pode pensar que um texto ele causa uma sensação estética, uma sensação muito boa, uma sensação gostosa, né? Uma experiência estética muito boa. E a partir dali, vamos supor então que a partir dali eu pego e falo assim para vocês, ó pessoal, é o seguinte, ó, eu fiz esse texto aqui, pá, nessa forma, e pô, bonito, muito bom, olha essa sensação rítmica, que boa, olha essa sonoridade, que show, né? Que delícia, cara. Eu acho que encontrei uma forma superior. Eu acho que essa forma que eu encontrei aqui, ela é brava, né? E aí eu chego pra você e falo assim, olha só, na hora que você for escrever seu texto e tal, você pode fazer, né? Pode até não seguir aqui a minha forma e tal, mas não vai ser tão bom quanto. Porque eu acho que essa forma aqui é brava. Os parça aqui acham também que é brabo. A gente demorou muito para chegar nela. A gente pensou muito, né, para chegar a essa conclusão. Então você pode até não seguir, né, essa formulazinha aqui. Mas o que você estiver fazendo vai ser inferior se você não seguir. Beleza? Beleza. Mas aí você pode pegar, virar para mim e falar o seguinte. Pô, isso tá tiração, hein? Eu vou fazer do jeito que eu achar melhor, no momento que eu achar melhor, porque a minha fórmula, você diz pra mim, a minha fórmula é não ter fórmula. A minha fórmula é a liberdade. O que eu sinto não pode ser aprisionado pelas suas fórmulas. Certo? E aí nesse nosso diálogo em que eu falo, tem essa fórmula, cara, demorou para chegar nela, ela dá uma experiência estética gostosa, ela dá uma sonoridade boa, né? A noção de ritmo que ela traz é muito boa. Segue essa fórmula, cara, que o que você vai fazer vai estar bonito, certo? Pega então o conteúdo, você fala sobre o que você quiser falar, coloca aqui dentro, beleza? No momento que eu tô falando isso, que você tá batendo de frente comigo e falando assim, não, cara, não dá certo, não é assim. O que a gente sente não pode ser aprisionado numa fórmula e tal. A gente tá tendo, perceba, a gente tá tendo duas formas muito diferentes de pensar sobre como a arte, sobre como a literatura, nesse caso, como o texto literário, ele deve estar acontecendo, ou ele pode estar acontecendo. E vê bem que até o jeito que eu falo, né, se ele deve estar acontecendo, ou como ele pode estar acontecendo, já mostram duas percepções de mundo bem diferentes, duas percepções de arte bem diferentes. Porque eu falo, ó, pra ser artístico, ser bonito, ser bravo, tem que ser desse jeito, você deve fazer assim, assim, assado. Pode até fazer de outro jeito, mas não vai ser lá grande coisa. Certo?
Tá? E eu posso falar assim, aí você fala, não, você pode fazer assim, mas não tem que. Beleza? Então guarda isso, por favor, né? Tem muitas formas ali da gente pensar como a arte pode acontecer. E já já eu vou colocar isso aqui no papel, beleza? Pra gente poder fazer essa... Eu vou dar nome a essas coisas aí e a gente poder fazer esse esquema, certo? Dar uma esquematizada, beleza? Agora, quanto a essa questão, né? De como a arte ela pode ser concebida, como não pode... De eu estar tentando dar uma forma, certo? Uma forma que seja considerada superior em arte. Uma forma que seja considerada a forma que traz a experiência estética e tal. Beleza? Quando eu estou fazendo isso, eu estou tentando assim... Estou tentando manter uma tradição, né? Que se importa muito fortemente com as formas fixas, porque elas foram formas que não surgiram do acaso, foram formas que chegaram a partir de muita reflexão, de muita análise, né, de muita experiência estética, certo? E de fato são formas muito bonitas quando bem utilizadas e etc. Beleza? Então eu estou tentando dar essa tradição aí. Beleza? E o exemplo que eu dei do que você pode falar, né, para ir em contrassenso, para ir em contrasentido do que eu estou colocando, é um exemplo que eu acho que ele pode ser expresso também muito bem nesse texto aqui. Ó. José Régio seria aqui, ó, pseudônimo literário do José Maria dos Reis Pereira. E seria segunda geração modernista Portugal, tá? E a gente vai ver esse texto de novo, outra vez, lá pra frente, certo? Só que olha só, olha que interessante, né? Pensando nessa relação aí entre a tradição e o que é considerado novo, entre a tradição e o transgredir, sabe? E bater de frente, tá ligado? Com essas formas que a tradição muitas vezes impõe e coloca. Vamos ler esse texto aqui então, e ler outra vez, gente, eu falo sério, é muito importante sempre que tem oportunidade de ler 2, 3 vezes o texto, beleza? Mas vamos lá, ó. Cântico Negro, José Régio. Vem por aqui. Dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem, vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços. Há nos olhos meus ironias e cansaços, e cruzo os braços, e nunca vou por ali. A minha glória é esta, criar desumanidades, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Não vou por aí, só vou por onde me levam meus próprios passos. Se é o que busco saber, nenhum de vós responde, por que me repetes? Vem por aqui. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos como farrapos, arrastar os pés sangrentos aí por aí. Se vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragens para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo longe a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide! Tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátria, tendes tetos, e tendes regras e tratados, e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho a arder na noite escura, e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam, mais ninguém.
Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, bem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Esse texto é muito legal para pensar isso, é muito bom para pensar isso. Porque olha só, diz o seguinte, cadê? Nasci com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre a minha mãe. Não estou achando aqui no texto, mas tem um momento que fala isso. Nasci aqui, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre a minha mãe. Não vou por aí. Só vou por onde me levam meus próprios passos. E aqui representa bem essa inconformidade, né, com o mundo tal qual está, no modo que está, certo? Esse incômodo com esse mundo que, tá cagando regras, né? E assim, é justamente essa inconformidade com o mundo e tal que dá essa ânsia do novo, essa ânsia do desconhecido, certo? E que não se sabe para onde vai, não se sabe por onde vai, certo? Mas sabe que mais do mesmo não vai ser, certo? Isso eu acho que representa muito desse, né, espírito aí de transgredir, de romper com a tradição. Mas vê bem, gente, eu não quero dar a entender também que tem como você simplesmente romper com a tradição como se a tradição ela não existisse, né? Como se a tradição ela não fosse importante também, certo? De fato, as transformações acontecem e quando acontece uma transformação, né, ela se apoia em ou ser oposição a algo que existe, ou concordar com algo que existe em partes e transformar, e propor transformar em parte. Mas aí o ponto é que mesmo que você seja oposição total dessa coisa que existe, quando você vai transformar, essa transformação ela acontece de forma paulatina, né? Ela acontece assim. A transformação assim de fato, né? Mesmo quando tem um grande acontecimento, uma coisa muito que tipo, pensa a Revolução Burguesa ali, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, né? Quando você tem algo daquele tipo, de fato, você pode pensar, não, mas coisa de um ano ali, depois da Revolução Francesa, você tem uma sociedade, né, muito diferente e tal. Mas você tem ainda uma sociedade que acaba se estruturando, certo? Então é isso que eu quero colocar. Assim, a gente vai ver muito fortemente, dentro da história da literatura aí, a gente vai ver muito fortemente, né, esse movimento de filiação ou de oposição entre os movimentos literários, beleza? Mas quando a gente está vendo isso, a gente vai perceber também, né, que mesmo nos momentos de maior rompimento que a gente pensa na história da literatura, se a gente pensa, sei lá, no momento ali que a gente vai ver mais pra frente, né, do romantismo, né, já vou colocar no papel um esqueminha legal, né, para pensar isso, mas no momento ali do romantismo, a Revolução Francesa, que vai estar justamente propondo romper com muito do que vinha antes nas artes, certo? Mesmo assim, pra gente, olhando hoje, né, a gente vai ver que muitas características ainda permanecem, certo? Beleza? Uma transformação mais radical, enquanto proposta estética ainda mais, né? A gente vai ver mais lá pra frente no modernismo e tal. Beleza? Então, vamos pro papel agora ver algumas coisinhas.